Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Paz e bem, caros fiéis, vamos continuar o catecismo. Nós estamos na questão 85, que nos ordena o primeiro mandamento: adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. O primeiro mandamento, adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas, ordena-nos que sejamos religiosos, isto é, que creiamos em Deus e o amemos, adoremos e sirvamos. Então nós temos o fato histórico do dilúvio universal, né, que submergiu todos os homens, né, que estavam sobre a terra, exceto, né, Noé e os que com ele estavam. Então, quando acaba as chuvas, né, que inundaram a terra, Moisés e as outras pessoas que estavam com ele, né, e também os animais, eles saíram da arca, né, e aí os homens, o que eles fizeram? Eles levantaram um altar, e aí nesse altar eles ofereceram sacrifícios a Deus. E isso em sinal de gratidão e adoração. Deus, ele se agradou desses sacrifícios, e aí ele abençoa Noé com toda a sua família, e ele assegurou, né, a todos que não haveria de novo um dilúvio. Então, para Deus confirmar esse pacto, ele fez aparecer no céu o arco-íris. Então, sacrifícios só podem ser oferecidos a Deus, porque só Ele é Senhor do mundo e Senhor da vida. Então, ao apresentar-nos a sua lei, Deus, ele nos declarou os títulos da sua autoridade suprema. Eu sou o Senhor teu Deus. Então, antes de qualquer preceito, ele vai nos ordenar que não creiamos, não amemos e não adoremos, também não sirvamos senão só a Ele. Crer em Deus é conhecê-lo e também aceitar os seus ensinamentos. Amá-lo é quando nós consagramos a Deus todo o nosso coração, com todos os nossos afetos. E adorá-lo é quando nós reconhecemos que Deus é nosso Supremo Senhor. Servi-lo é viver como bons cristãos, ou seja, observando os mandamentos. Então aqui a gente tem uma passagem do Eclesiástico, capítulo 35, versículo 2. Aquele que observa a lei multiplica as oblações. É um sacrifício salutar a observância dos mandamentos. Questão 86, que nos proíbe o primeiro mandamento. Essa aqui é a primeira parte dessa questão. O primeiro mandamento proíbe-nos a impiedade, a superstição, a irreligiosidade, a heresia e a ignorância das verdades da fé. Então, o primeiro mandamento, enquanto ele está se referindo à virtude moral da religião, ele vai nos proibir a impiedade. Então, o que seria impiedade? Impiedade é negar a Deus a honra que lhe é devida. E aqui a gente tem um exemplo do catecismo. Um homem que não vai à missa, que não faz a sua comunhão pascal, que zomba de Deus, dos mandamentos, dos santos, das coisas sagradas. Mas o Espírito Santo, ele vai nos dizer, né, sobre toda essa situação, né, que Deus aborrece igualmente o ímpio e sua impiedade. Aqui é tirado da Sabedoria, capítulo 14, versículo 9. E também o Senhor, ele vai punir com tremendos castigos
este horrível pecado. E na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, a gente tem o exemplo de Baltazar, que era um ímpio rei, que não temia a Deus. E aí ele estava num banquete, né? Ele mandou servir as melhores comidas, mas ele serve essas comidas em vasos sagrados e preciosos. Mas de onde vieram esses vasos, né? Esses vasos, eles eram roubados do Templo de Jerusalém. E qual foi o resultado disso? O que aconteceu? De repente, vai aparecer uma mão, né? Que se pôs a escrever palavras misteriosas na parede desse salão. E aí, o resultado foi aquele rei ímpio sentir medo, né? Ele ficou aterrorizado, porque, claro, era um fato extraordinário. Então, ele vai mandar chamar o profeta Daniel para que Daniel, né, interpretasse aquele escrito. Então, aquele escrito era uma sentença divina, né, que condenava esse ímpio rei. E na parede estava escrito cálculo, peso e divisão. Então, o profeta Daniel, né, ele vai dizer para Baltazar, né, Deus pede conta de tua vida. Foste pesado na balança e julgado leve. Teu reino foi dividido e dado aos medos e persas. E foi o que aconteceu, né? Porque naquela mesma noite vieram os inimigos, né? Tomaram a cidade e também mataram esse ímpio rei. E aqui uma passagem da Sagrada Escritura, Sabedoria, capítulo 5, versículo 15. Porque a esperança do ímpio é como a lenugem que é levada pelo vento, e como a espuma tênue que é espalhada pela tempestade. Agora, segunda parte, né, dessa questão 86. O que é que nos proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe-nos a superstição. E nessa imagem a gente tem Moisés, né? Ele está quebrando as tábuas da lei. Mas por que isso aconteceu? Quando ele subiu, né, no Monte Sinai para receber de Deus os mandamentos, ele ficou lá 40 dias conversando com Deus, em colóquio. E os hebreus que estavam no deserto, né, que viviam lá com as suas tendas, eles se cansaram, né, de esperar Moisés, e aí eles disseram: Moisés, ele não vai voltar mais. O que aconteceu com ele? A alternativa que eles deram para essa circunstância, para essa situação, foi a que eles deveriam fabricar deuses. Então, eles fabricaram, né, um bezerro de ouro e eles começaram a oferecer a esse ídolo sacrifícios como se o bezerro de ouro fosse o verdadeiro Deus. E quando Moisés ele vê aquilo, né, quando ele desce do monte, ele viu, né, que os hebreus eles estavam adorando um bezerro de ouro. Moisés ele ficou indignado. Então ele quebrou, né, as tábuas da lei. O que ele fez também foi destruir o bezerro de ouro, né? E também ele castigou severamente, né, os que haviam cometido pecado tão grave. Superstição significa, né, honrar como a Deus as criaturas ou o demônio, assim como fazem os infiéis ou mesmo os selvagens, né? É também adorar o Deus verdadeiro, mas de maneira diferente, né, diversa do que nos ensina a Santa Igreja Católica. Vão ser supersticiosos todos, né, os que recorrem aos espíritos, aos que consultam adivinhos, os que acreditam, por exemplo, que existe uma força na ferradura de um cavalo e isso pode proteger a minha casa se eu coloco atrás da porta.
coisas, né, assim, absurdas que muitas pessoas acreditam, infelizmente. São também as pessoas que têm medo do número 13, da sexta-feira, ou coisas semelhantes, né? Coisas que sejam portadoras, né, de desgraças, e também os que fazem orações que não são aprovadas pela igreja e sem sentido real. Os jovens e os adultos, né, que são sérios e inteligentes, eles não são supersticiosos, né? O que eles devem crer, como eles devem proceder, tudo isso eles se submetem ao que nos ensina a igreja. E aqui nós temos uma passagem do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 3. Temerás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Finalizamos aqui nossa aula. Salve Maria e até mais. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida.